O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Sá, fez um balanço das UPPs e disse que o governo foi ousado demais e talvez esteja pagando um preço caro pela tentativa de levar paz a todas as áreas, inclusive as mais carentes. A experiência do Rio de Janeiro é observada por todo o Brasil e a declaração do secretário repercutiu, obviamente, entre especialistas e em diversos veículos de comunicação. Nós convidamos hoje lideranças de projetos que estão diretamente envolvidas nas comunidades do Rio e queremos ouvir o que pensam sobre a política de segurança implementada. Bem-vindo todos, boa tarde para vocês. Shirley, eu queria saber o seguinte, foi um projeto ousado demais? O que pensa o morador? Eu acho o que ousado é chamar a UPP de uma política pública, né? Então eu penso e eu acho que os moradores da Maré e de outras favelas compartilham dessa ideia. Não é à toa que cada vez mais a UPP vem fracassando, na verdade. E ela não fracassa hoje, ela fracassa, né, desde o seu início, não sendo uma política pública, né, sendo um programa com início, meio e fim, não articulando com um conjunto de moradores, né, que moram nesses locais, nas favelas, e isso tem muito também a ver, está ligado à ideia do que o Estado e que a sociedade compartilha sobre as favelas. Quando você não entende que a favela faz parte da cidade, você não reconhece aquele morador como cidadão. Então, se ele não é cidadão, eu não tenho que dialogar com ele. Então, me parece que foi um pouco isso, né, que aconteceu com a UPP. Faltou diálogo, Betinho, com o morador? A gente tem uns dados de pesquisa desde 2013 dizendo que o índice de jovens que ingressaram no tráfico de drogas e morreram aumentou demais, abaixo dos 15 anos. Então a gente está perdendo muitos jovens para o tráfico de drogas por falta de políticas públicas exatas dentro da comunidade. Então faltou um diálogo com a comunidade antes, faltou um preparamento, uma logística. Eles simplesmente tratam a polícia como a única política que vai fazer alguma solução na comunidade e não resolve. Do ponto de vista da segurança, a UPP trouxe mais segurança ou mais insegurança dentro da comunidade? A gente cobriu as manifestações dos moradores após, também a gente, como imprensa, ter em uma semana ido cobrir 3 enterros, os moradores falavam fora o UPP, assim, em coro, passando do lado do policial que estava ali. E aí a gente fez a campanha O Som da Guerra, que super viralizou pela necessidade de mudar a narrativa para chamar atenção para isso. E aí veio o Pezão e disse que ia mandar mais polícia. Mas, gente, já tem muita polícia aqui, não precisa mais de polícia, meu Deus. Não vamos cometer os mesmos erros, só a polícia não dá conta. Eu acho que é da Síria, Afeganistão. Afeganistão. Se eu disser que é no Complexo do Alemão aqui no Rio de Janeiro... Gente... Ok, I'm surprised. Pezão, Temer, a gente tá legal de polícia, sabe? Isso não é, vocês entenderam errado. William, o AfroReg tem um trabalho muito grande com os jovens, né? Em comunidades, em várias comunidades do Rio de Janeiro. Qual é o ponto de vista desses jovens em relação à questão da segurança pública? O que o jovem quer é que se tornar um empreendedor social, é se tornar um cara que vá ganhar dinheiro através da música, através da arte. Então você vê que a visão desse jovem, ele encara a polícia como um inimigo dele. Porque é a única política pública que o governo traz para as comunidades do Rio de Janeiro e é uma política pública que é de opressão. A gente também tem que desconstruir também a sociedade brasileira, a política brasileira e entender também que a favela não é só um lugar onde a gente só precisa da polícia. Então você vê que é uma política pública que não vai funcionar, está enxugando gelo. Vocês se sentem contemplados quando a imprensa faz a cobertura, por exemplo, da questão da segurança pública? A imprensa brasileira tem ajudado a construir esse tipo de reação cada vez mais violenta, sem diálogo, né, com o morador de favela. Sempre que sai na notícia, mesmo que o jovem não tenha envolvimento com o tráfico, ele já é um envolvido com o tráfico. Na verdade, só se tira esse rótulo com crianças de 5 anos, passou, né, de uma idade da criança até os 12 anos, depois disso todo mundo é o famoso suspeito, né? E isso ajuda a construir.
né, que esses espaços são os espaços da ausência do Estado. Eu não acho que nenhuma favela no Rio de Janeiro é fruto da ausência do Estado, porque você tem escola, você tem posto de saúde, você tem um saneamento básico, você tem vários equipamentos que são do Estado ali dentro. O que acontece é que você tem uma política de Estado que é precarizada. A polícia também precisa se desconstruir em relação do que é esse morador, e a mídia tem um papel fundamental nisso. Quanto mais a gente reforçar que a favela é o lugar da violência, que é o lugar da carência, que é o lugar da ausência do Estado, mais a gente vai construir políticas e políticas de segurança que vão chegar no mesmo resultado da UPP, entendeu? E em que momento, Betinho, o Voz das Comunidades se diferencia dessa cobertura da imprensa? A mídia sempre aparece nas comunidades, como a Chile falou, mas para cobrir essas coisas, né, de fatos violentos, essas coisas assim. Então, nessa ausência a gente entra. A primeira favela do Brasil tem pouco mais de 100 anos, que foi a favela da Providência. E ali, de lá para cá, muitas favelas foram removidas em projeto urbanístico da cidade. Isso parou de acontecer quando Getúlio Vargas começou a perceber que ali era reduto de voto fácil, que eu dava um negócio e ninguém votava na gente. Só que, e aí, assim, fora isso, o Estado não entrava e a imprensa só cobre a favela como reduto de pobreza e de tiro. E, gente, tem um bistrô dentro do Complexo do Alemão, tem uma cerveja do Complexo do Alemão. Tem coisas incríveis, tem pessoas incríveis, tem empreendedores incríveis. Por exemplo, um morador do Complexo do Alemão, o projeto dele inspirou um documentário que ganhou o Festival de Tribeca em Nova York. A grande imprensa não sabe disso porque ele é morador do Complexo do Alemão. Então, assim, é uma construção de cidadania, da gente se reconhecer e construir através da imprensa, do jornalismo para todo mundo. Um papel bem fundamental, sim, mas o nosso maior problema mesmo é a gente não vê uma procura assim, massiva da grande mídia em procurar o rapaz que foi para Nova York. A grande imprensa procura a gente quando quer saber do tiroteio do Complexo Alemão. E eu acho que a prova do não diálogo da imprensa, né, com esses moradores é que, se for pegar a maioria dos projetos sociais que tem em favela e das ONGs, todos eles vão construir um jornal, porque entende que o que a imprensa tem construído não contempla a realidade que está ali, né, nas favelas. Mas a violência e também objeto de notícia no jornal de Mas, vocês. Luciana, a grande imprensa já dá tiro o tempo inteiro. Saiu um tiroteio, eles vão lá e cobrem. Mas isso é uma questão de opção? A gente tem mortes lá acontecendo e vocês preferem não tratar do tema? Ou a gente tem realmente... A gente trata isso acaba... como serviço de utilidade pública. A gente quer preservar os moradores do tiro. O Complexo do Alemão tem 13 favelas. Está tendo tiroteio em alguma favela, a gente tem redes no WhatsApp para avisar para os moradores. A gente tem alertas. Mas a gente trata isso como serviço de utilidade pública. Vocês concordam comigo que a gente tem um problema gravíssimo no Brasil, que é o homicídio, principalmente de jovens negros, não é, William? Sim, de jovens negros. E também, quando a gente fala também da mídia, a gente também tem que abordar também, principalmente, os programas policiais, né? Que são um braço forte de incitação ao ódio a essa população de favela, que transformam a favela como um estado policial, onde somente a repressão e a violência podem resolver os problemas da favela. E quando você entra também na questão de jovens negros, você vê que isso é uma questão histórica, né? Desde a lei da vadiagem, que fez um encarceramento em massa de negros na cidade do Rio de Janeiro, até as recentes políticas também, como a maioridade penal. Então, quando a gente fala da questão dos jovens negros, você vê que eles já carregam esse racismo com a morte, com a morte pelo Estado, né? E também por esses programas de televisão, que acabam colocando um estereótipo nesses jovens. 30 mil jovens por ano são vítimas de homicídios no Brasil. 77% são negros. O problema da segurança pública no Rio de Janeiro tem solução através do diálogo com as comunidades? Que tipo de solução? Como seria isso? Quando eles começaram a instalar as primeiras unidades de polícia pacificadora no Alemão, o início das instalações foi perfeito, né? A polícia militar entrou, fez a segurança, atrás da polícia militar entraram os programas sociais, entrou a Light para consertar a luz, a Colur para fazer a limpeza, enfim. Aqui vai funcionar a sede da unidade de polícia pacificadora da Fazendinha, a primeira das UPPs que serão instaladas no Complexo do Alemão. Aí começamos a acreditar que daria certo o projeto, sabe? Passando-se um tempo, acabou. O único projeto que entrava dentro do Alemão, e eu acho que em outras comunidades também,
Era mais veículos blindados, era mais armamento, era colete à prova de balas e nenhuma estrutura para outras estruturas, outros projetos sociais, né? Pobreza, saneamento básico não é caso de polícia, é caso de políticas públicas de verdade. Quando a rede surgiu, a rede entendeu que não dava para estar naquele território trabalhando sem pautar o direito à segurança pública. É óbvio que isso causa muito temor, tem um monte de mito, as pessoas têm um medo que é legítimo de como aborda, você fala de direito de segurança pública, como que é isso? E aí a gente começou, em 2016, a monitorar as operações policiais. Em 2016 foram 33 operações policiais na Maré. Dessas 33 operações policiais, estou com um número aqui, foram 17 pessoas mortas. 28 dias sem aula e 20 dias sem posto de saúde. O não direito à segurança pública está implicando numa série de direitos que a gente conquistou. Uma criança que vai desde a educação infantil ao ensino médio, ela tem 12 anos de escolarização. Cada ano, mais ou menos, ela tem 10 meses de aula. Se cada ano uma criança fica 28 dias sem estudar, é como ela ficasse um mês sem estudar. Se a gente faz essa conta ao longo do processo, você vai ver que, por exemplo, esse menino ficou um ano sem estudar. E aí, quando esse menino quer entrar para um curso preparatório, para uma escola preparatória ou para a universidade, ele tem que ficar 3 anos num curso pré-vestibular para recuperar a escola que ele não teve. Esses moradores, o pessoal do Alemão, né, da Maré e de várias outras favelas, estavam buscando diálogo. O problema é que esse diálogo não se efetivou. Né? E diálogo não é eu chamar você para conversar simplesmente. É como a gente planeja junto uma política de segurança pública que, de fato, possa garantir o direito de segurança para os moradores da favela, como garante no Leblon, como garante no Ipanema, como garante na Lapa, entendeu? Eu acho que o diálogo tem que acontecer com essas jovens lideranças dessas comunidades, porque esses jovens entendem a cabeça dos jovens. Sim. Então não adianta nada o governo querer chegar e conversar com um cara que é formado nisso, naquilo e tal. Não, tem que conversar com a liderança local, porque é essa liderança local jovem que está levando a informação de um abuso da polícia, de uma falta de escola, de uma rua emburacada, que é o que o Voz da Comunidade faz diariamente no Complexo do Alemão. Então, acho que essas metodologias devem ser mudadas, né? A gente tem que repensar e também dialogar. E também, a partir do princípio político, a gente tem que pensar em políticas a longo prazo. Um foco direto e reto na educação, na cultura, no acesso a essas coisas básicas que esses jovens precisam. O Brasil conhece a sua própria periferia? Não conhece e não admitem. Não reconhecem, exatamente. Não admitem, porque assim, se acontecesse a mesma quantidade de morte que aconteceu até agora no Complexo Alemão, na zona sul do Rio de Janeiro, com certeza a cidade tinha parado. Então é uma normalidade da violência. Não conhece porque ninguém se afirma pela negatividade, né? Exatamente. Então, eu, por exemplo, moro na Maré, né? A Maré se torna bairro em 1999 e a gente tem 16 complexos. Se você for perguntar para uma pessoa assim, onde você mora? Moro em Bom Sucesso. Porque é o bairro referência, né, que é em frente à Maré. Para ele não ser preterido no trabalho, para ele ser contratado. Ele faz isso como estratégia para arrumar um trabalho, para ele ser aceito, né, no grupo social dele, etc. O jovem, e aí eu acho isso incrível, porque a gente também tem mudado um pouco isso, né, nos últimos 10 anos, a maioria dos jovens que nascem em favela, né, que estão morando em favela, que vão para projetos sociais, vão para academia, vão para fazer outra coisa no mundo, a primeira coisa que eles falam é que eles são de favela. E eles falam isso porque eles passam a entender a história desse lugar. Abra sua mente, o que há? Não somos diferentes. Vamos lá. A Maré tem quase 140 mil habitantes. Se todo mundo fosse envolvido diretamente e indiretamente com o tráfico, o Rio de Janeiro estaria em caos. E aí mais um adendo que é o seguinte, a escola tem um papel super importante nisso. Escolas da Maré, do Alemão, deveriam se apropriar das histórias desses lugares e trabalhar isso na escola, né? A gente vai trabalhando para poder mudar um pouco isso. Por que pessoas como vocês ficam lá lutando pela comunidade? O que te motiva todos os dias a lutar? Eu acho que é a ausência de alguém vir lutar pela gente, né? A ausência do Estado, a ausência da grande mídia pautando as coisas que interessam. Acho que toda essa ausência faz a gente ter mais força e lutar por onde está. Porque se a gente sair, acaba. Para a gente que é jornalista, é uma coisa boa no coração, sabe? De poder contar histórias incríveis, gente que não teve nenhum suporte do Estado, mas que mesmo assim
teve uma ideia genial, fez um filme, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu tenho uma geração que lutou, né, para ter o direito à moradia. Tudo que tem na Maré é fruto da conquista desses moradores. Né? Então, o meu papel, a partir do momento que eu passo a ter consciência do meu lugar no mundo e da minha identidade de favela, eu entendo que eu tenho que continuar essa luta, passando esse bastão também para a juventude, para que eles possam continuar lutando por os direitos plenos nas favelas, na Maré, inclusive. Né? Existem mitos, né, sobre a favela que devem ser quebrados. Então é um dever moral meu continuar levantando essa bandeira, falando sobre as pessoas que deram certo, as pessoas que não deram certo por falta de oportunidade. Então acho que é um dever que eu tenho e eu quero continuar com esse dever para sempre. Eu quero muito agradecer essa conversa com vocês. Agradeço. Obrigada. Erga a cabeça e siga em frente, não somos diferentes.